Olá, boa noite. Vamos fazer uma live rápida sobre conexão espiritual e ansiedade. Olá, Juscelia. Olá. Vamos falar rapidamente aqui hoje. Uma live surpresa, não tinha nada programado, mas uma live rápida sobre conexão espiritual e ansiedade. E por que eu tive a ideia dessa live? Essa semana, estava conversando com algumas pessoas sobre conexão bíblica, conexão espiritual, e você criar a sua realidade de saúde, sua realidade de relacionamento, sua realidade de vida, através da gratidão. E eu quero mostrar para vocês como isso é vivo, além de ser bíblico, é vivo. Eu tenho vivido isso, tenho conhecido pessoas que têm vivido isso, e é tão mágico que o nosso cérebro, ele funciona através de duas coisas. Ele tem um hábito e ele quer uma recompensa. Todo hábito vai gerar uma recompensa, mesmo que essa recompensa não seja aquela recompensa que você está desejando no final. E isso acontece porque no fundo, existe uma coisa que a gente pouco se pergunta, quem você realmente é? Toda a sua vida precisa ser regida a partir de quando você descobre quem é você. No quem é você, existe a sua conexão mais profunda daquilo que você veio fazer, daquilo que você veio ser aqui na Terra. Você tem habilidades que você pode fazer coisas que só você pode fazer e mais ninguém. Só que quando a gente cresce, quando a gente nasce, a gente começa a ouvir de que você não é capaz disso, de que você não é merecedora daquilo, de que você não pode isso. São vários nãos. E olha que a vida te dá mais nãos do que sim. Mas a gente se apodera daqueles nãos, daqueles sentimentos de incapacidade, daquelas palavras de incapacidade. E nesse empoderamento, isso vai trazendo para a nossa mente subconsciente e vai registrando todos esses pontos. E por mais que algumas pessoas, ou por mais que você diga que não é assim, que eu me acho capaz, que eu sou merecedora, os seus resultados, os resultados que você tem na sua vida, vão falar por você, vão falar realmente aquilo que você sente a seu respeito, no fundo do seu coração. Provérbios 23, 7 diz assim: assim como você pensa em sua mente, assim você é. E o que quer dizer isso? Nós temos duas mentes. A mente consciente, que é essa mente racional, é essa mente que diz assim: olha, eu não vou comprar isso hoje porque se eu comprar, a fatura do cartão de crédito ainda vai vir com essa parcela e eu não vou ter condições de pagar. A mente subconsciente é aquela mente emocional que diz assim: ai, mas eu estou precisando, eu quero muito, eu estou amando essa promoção, vai ter Black Friday, vou aproveitar o preço. Ela quer justificar emocionalmente. Eu estou dando esses exemplos de compras porque são mais palpáveis, mas isso cai para todos os exemplos. O que você não sabe é que quem rege você, por mais que você diga que você não é um ser emocional, é um ser racional, quem rege você, quem rege a sua mente, quem rege o seu corpo, quem rege a sua vida, é a sua mente subconsciente, em até 95% de todo o tempo da sua vida. Você age pelos hábitos e pelas crenças que você tem ao seu respeito. E hoje eu atendi uma paciente e ela dizia assim, é uma paciente que ela teve transtorno de pânico, teve depressão pós-parto em 2019, mas
se curou, se tratou, se curou. Foi bem grave, ela precisou ficar internada na época e ela se recuperou. Só que ela teve um bebezinho e o bebê agora está com 5 meses de idade e ela voltou a ter crises de ansiedade. E a gente conversando, e na nossa conversa ela disse o seguinte: doutora, sabe por que eu vim? Eu vim porque eu sei que eu não sou assim. Eu estou assim, mas eu não sou assim. Hoje eu não tenho vontade de cuidar do meu bebê, hoje eu estou muito cansada, me sinto muito cansada. Não tenho vontade disso, não tenho vontade daquilo, mas eu sei que eu não sou assim. E o que eu quero dizer com isso? Quando você acredita na sua mente subconsciente, não somente com o seu racional, mas com o seu sentimento de que você é aquilo, a sua chance até de uma recuperação, ela é muito maior. Por quê? Porque os seus pensamentos geram um sentimento que gera uma emoção. Esse sentimento, esse pensamento, ele vai liberar substâncias químicas que vão liberar outras substâncias químicas para fazer com que o seu sentimento ele esteja de acordo com aquilo que você está pensando ao seu respeito. E esse sentimento ele vai gerar uma emoção. E eu ando através da minha emoção. Se eu acredito que eu sou assim, tudo é sinal, tudo é motivo e motivação para que eu me comporte assim. Vai existir aí um distúrbio elétrico, químico e comportamental. É por isso que quando eu digo que você é um ser espiritual vivendo uma realidade material aqui na Terra, é sobre isso. Porque aquilo que você pensa, você gera um sentimento, que você vai gerando uma emoção, e essa emoção vai fazer com que eu vá acreditar naquilo que eu sou e eu vá minha vida é regida através desse comportamento. Quando você acha que você não é merecedor, mesmo que você diga, ai não, eu mereço, eu sou merecedor. E quando a gente fala em merecimento, gente, tem gente que se acha merecedor de uma grande fortuna, mas não se acha merecedor de um grande amor. Tem gente que se acha merecedor de ter um relacionamento feliz, mas não se acha merecedor de ter uma saúde feliz. Tem gente que não se acha merecedor de ter uma saúde financeira feliz. Você não precisa não ter merecimento em tudo para não se achar merecedora. Mas o que eu quero dizer com isso? Se em alguma área da sua vida você acha que você não é merecedora, mesmo que você verbalize que você é, mas se você não sente, você vai fazer de tudo para se sabotar. Se você acha que você não é merecedora de uma saúde adequada, você vai fazer de tudo para se sabotar. Você não vai ter coragem, nem vontade para fazer exercício físico, para se alimentar direito, para fazer meditação, para colocar os pés na terra, para tomar a sua medicação quando necessário. Você vai se auto-sabotar. Sempre. Para quê? Para mostrar para os seus pensamentos aquilo que você realmente está pensando ao seu respeito e gerar mais do mesmo, mais sentimento e mais comportamento. Eu não sei se vocês já viram o experimento da água do Masaru Emoto, isso. Professor Masaru Emoto, japonês, que fez um experimento da água. Ele colocou em alguns recipientes água da torneira, tá? Não precisa ser água mineral, água, sei lá, cheia de coisa, não, água da torneira. Congelou. Só que ali naqueles potes tinham algumas intenções. E o que é que são essas intenções? Ele ia lá e falava palavras de bem ou palavras negativas a respeito daquelas moléculas de água. E com o microscópio, ele foi e olhou os cristais formados. Eu separei isso aqui para vocês. Opa! Não, eu fiz errado, gente. Deixa eu ver aqui, deixa eu compartilhar aqui. Não, fechei. Gente, eu não tô lembrando de onde é que eu coloquei.
Perfeito, não aparece mais? Aparece. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar para vocês. Não tô conseguindo colocar para vocês, não tá me aparecendo. Acho que é alguma atualização do Instagram. Mas vocês encontram isso na internet facilmente. Como é que fica esse grupo de moléculas de água? Eu não sei se vocês já fizeram na escola com arroz. Você pega potes de arroz cozido, fecha e para um pote você vai colocar palavras de boas intenções, para o outro pote palavras de má intenção. Aquele pote que você coloca palavras de má intenção, mais palavras ruins, palavras negativas, eles apodrecem muito mais rapidamente do que o outro que está ali fechado, cozido, da mesma safra, da mesma panela, mas eles se comportam de maneira diferente. E o que eu quero dizer com isso? Você precisa ter um alinhamento do seu espiritual, do que Deus diz a seu respeito, o que Deus fala ao seu respeito. E eu queria abrir aqui para vocês Jeremias 29:11, Jeremias 29:11, ele diz assim: só eu conheço os planos que tenho ao seu respeito, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou você, ele planejou, antes de tudo, um futuro. Deus já criou um plano para você, e um plano de prosperidade, e um plano cheio de esperança ao seu respeito. Mas, em consequências da vida e do mundo, você distante desse plano, distante dessa conexão espiritual e desse planejamento que o seu Criador, que tudo pode, que tudo vê, que tudo conhece, já determinou ao seu respeito, você anda um pouco longe, um pouco afastado daquilo que ele falou sobre você. Você que é imagem e semelhança do Deus Criador. Ele tem planos de fazer você prosperar. E sabe por que você não alcançou esses planos? Porque você não sabe quem realmente você é. Porque você não tem noção do poder que você tem, das habilidades que você tem. E é por isso que você não alcança. Se eu não sei, se eu não consigo pensar, eu não conheço. Se eu não conheço, eu não consigo pensar a esse respeito. Eu não consigo ter sentimentos e emoções adequados que vão fazer com que eu tenha esse comportamento adequado. Comportamento também é fisiológico, adequado para eu conquistar aquele plano. Deixa eu dizer aqui para você. Você se vê rico de saúde, cheio de saúde? Se você realmente se vê uma pessoa próspera, e aí eu estou falando de prosperidade no sentido de saúde, mas a prosperidade ela é no sentido de abundância e plenitude, mas eu vou falar da prosperidade em saúde. Se você não se vê assim, você jamais vai conseguir ter uma saúde plena, porque você vai se sabotar. Eu não consigo, eu sou feia, eu sou gorda. Se você degrine a sua imagem, você não precisa fazer nenhum esforço. Para quê? Para ser melhor. Você não precisa fazer nenhum esforço para ter uma saúde alinhada ao seu pensamento. Assim como eu penso em sua mente, assim como eu penso em minha mente, assim eu sou. Assim como você pensa em sua mente, assim você é. Hoje de manhã eu tenho uma mentorada que a gente está alinhando isso com ela. É uma pessoa que tem crise, uma mulher que tem crise de ansiedade e que dessas crises de ansiedade ela se autodestruiu. Ela morreu em vida. Foi assim que ela me relatou no nosso primeiro encontro. Doutora Astor tá aqui, é um prazer enorme ter você aqui, ter o senhor aqui junto comigo. Uma pessoa, um senhor, tá? Que eu admiro muito. Quero dizer aqui publicamente a ele, eu já disse isso a ele lá hoje, foi ontem no Instagram, que está sempre aprendendo coisas novas. Vou usar aqui o senhor como um exemplo e depois eu volto para minha paciente.
Dr. Astor, ele já é um setentão, não é isso? E resolveu mudar a medicina que ele praticava. Por quê? Porque ele é jovem, mas ele não é somente jovem no seu comportamento. Para ele se comportar assim jovem, ele primeiro percebeu que ele era jovem, que ele era capaz, que ele tinha uma saúde emocional, psicológica, né, para poder alinhar e buscar outros conhecimentos que fossem agregar a medicina que ele hoje pratica. Também é um médico integrativo, tá, gente? E aí, gente, vamos lá. Eu tenho uma paciente, uma mentorada e paciente também, que chegou para mim com crise de ansiedade e ela disse que foi se deixando e que morreu em vida. Engordou muito, perdeu muita massa magra, muito músculo, e ela tem voltado à academia. E ela agradeceu porque ela fez a avaliação física, constatou isso e mesmo assim ela agradeceu. E agradeceu por quê? Ela começou a agradecer porque ela começou a perceber que ela primeiro tinha que aceitar aquela condição que ela estava para poder mudar. E ela decidiu mudar. E hoje o exercício dela, ela não gosta de fazer exercício físico também, tá, gente? E o exercício dela, a partir de amanhã, a gente vai dando alguns exercícios de mentalidade para que a pessoa possa conseguir vencer aquele obstáculo. E o exercício dela dessa semana, a partir de amanhã, que a gente tem de sexta a sexta, a partir de amanhã é olhar para o espelho e agradecer a ela. Agradecer a ela pela decisão que ela tem feito de modificar a vida dela, pela decisão que ela tem feito de melhorar a saúde dela, pela decisão que ela tem feito de não abandonar a saúde dela. E aí ela me perguntou se não ficava parecendo falso. Olha, gente, no início, a nossa mente racional vai dizer assim, né? Mas eu vou falar isso, vai parecer que é falso, vai soar falso, nossa, que coisa. Mas o que eu disse para ela foi o seguinte: você vai declarar até você acreditar. E quando você declara e faz até acreditar, mesmo sem ver o resultado, antes do resultado chegar, isso chama-se fé. Isso é alinhamento. Quando eu falo para um paciente em crise de ansiedade que ele precisa aprender a respirar, mesmo antes da crise de ansiedade chegar, por que eu estou falando isso? Porque a gente aprendeu muito no automático a respirar. E a maioria das pessoas só percebe que falta alguma coisa quando lhe faltam. Só percebe que tem quando lhe faltam. E a dor chega. E quando você deixa te faltar para você poder perceber a falta que aquilo faz, isso chama-se ingratidão. E o seu corpo vai emitir uma frequência negativa. A frequência da ingratidão vai te levar, vai gerar no seu corpo mais elementos que vão te conduzir cada vez mais à ansiedade. Primeiro você precisa aceitar a condição que você está agora. Será que eu estou ansiosa? Sem procurar saber o porquê, tá? Primeiro, não, eu estou em crise de ansiedade, eu estou em depressão, eu estou passando por isso, por aquele outro. Tudo bem, aceita. E aceitar não é você se deixar em segundo plano, é assim mesmo, tá tudo bem, deixa pra lá, não vou resolver não, que não tem jeito mesmo não. Tem jeito sim, tá? Teve jeito pra minha vida e se eu conseguir, você também consegue. Qualquer um consegue. Depois que um consegue, os outros conseguem. Mas é sobretudo, aceitação é sobretudo você tomar consciência daquilo que você tá fazendo ao seu respeito. Porque o único responsável por salvar você é você mesmo. E aí quando você começa a aceitar, a primeira coisa, a coisa que vem a seguinte, a ação que vem a seguinte é você decidir que você precisa mudar. Decidir que você precisa começar a mudar os seus padrões de pensamento.
E por que mudar os padrões de pensamento? Enquanto você não mudar os seus padrões de pensamento, os resultados que você vai ter vão ser o mesmo. Porque o pensamento vai gerar o mesmo sentimento, que vai gerar a mesma emoção. E assim como você pensa ao seu respeito, assim você é. E se você pensa diferente, é lógico que você vai ter resultados diferentes. Você precisa pensar diferente, primeiro ao seu respeito. O que é que nutre você? O que é que tem nutrido você? O que é que você tem dito a seu respeito? Eu sou incapaz? Eu sou uma má pessoa? Eu não sou merecedora? Sabia que quando você fala isso, você demonstra, além da ingratidão, a falta de fé? Porque se Deus diz em Jeremias 29:11, só eu conheço os planos que eu tenho ao seu respeito e é planos de fazê-lo prosperar, é porque ele já tem um plano e um caminho para fazer você prosperar. Aqui seguimos exercitando o que aprendi na mentoria e colhendo os frutos. Obrigada, Vivi, por estar aqui. A Vivi, ela foi minha mentorada. Ainda é, né? A gente ainda dá palpite. Palpite não, a gente ainda conversa muito, mas hoje já é um nível mais avançado, né? E ela tem colhido vários frutos. Ela agora é mentora também, tá aí com seu programa aberto, parabéns. E Vivi tá aqui, sabendo que ela precisa exercer a prova viva de que ela mudou um padrão de pensamento, mudou vários padrões de pensamento, né? Vem sempre praticando. Mudou vários padrões de pensamento e hoje ela consegue ter novos resultados. E veja só, quando você consegue mudar esse padrão de pensamento e perceber que você pode, você é capaz de respirar de um modo adequado, esse é o primeiro sinal de que você realmente acredita de que você pode melhorar. As pessoas que acham... Chamo já, deixa eu só terminar aqui, Astor. As pessoas que acham que vão mudar, que vão sair de um padrão de ansiedade apenas porque está tomando uma medicação, estão totalmente enganadas. A medicação faz efeito? Sim. A medicação é necessário? Sim. Mas só elas não vão fazer efeito. Ontem eu falei para uma paciente minha, vou só terminar essa fala e vou chamar o doutor Astor, fiquem aqui, falando sobre medicamento. No filme Alice do País das Maravilhas, a rainha vermelha, ela tem um campo com flores brancas, mas ela quer as flores vermelhas. Só que foi plantado ali flores brancas. Para ela não ver que as flores são brancas, os servos dela passam pintando as flores de vermelho. E é isso que apenas a medicação vai fazer. Vai diminuir os sintomas, vai melhorar a sua química, mas você precisa pensar diferente para que você possa gerar um padrão de pensamento diferente, um padrão de sentimento diferente, uma emoção diferente e uma nova fisiologia que vai te libertar da sua ansiedade. Vamos lá, deixa eu chamar aqui o doutor Astor. Oi. Ah. Olha, que gratidão poder falar contigo, pô. Ai, você não Que sabe o quanto eu tô que alegre, quanto eu tô gratidão. emocionada. Que gratidão. Estou emocionado. Eu não sei se eu vou conseguir falar. Consegue, Olha, é gente. assim, ó. Nós estamos na mesma vibração, pô. Nós estamos na mesma vibração. O que tu está falando? Eu sei que você viu aquela publicação sobre Isso aí. meditação ali, né? Uhum, Não uhum. pode imaginar, a gente fica falando um monte de coisa de médica e coisa. Eu falei uma coisa que eu estava sentindo, que veio de dentro de mim, e dizendo assim, ó, eu medito de manhã e de noite, e aí eu escolho qual é que é o produto que eu faço da meditação, qual é olha, e aquilo teve uma repercussão enorme, assim, várias pessoas que eu nem esperava que tivessem olhado ou assistido aquilo. Então, assim, esse é um campo também que nós temos que entrar muito, sabe, Polly? E é Sim, o que tu está falando, assim,
pinta de vermelho ali que o remédio faz isso, né? Mas na verdade a essência é outra, né? Isso, isso. Então, É, gostei é muito dessa. fantástico, porque você sabe, Astor, a parte mais fácil da medicina é a gente prescrever, né? É É muito verdade. fácil. Seria muito rápido. O paciente chega, tem uma queixa e o mundo farmacêutico é muito vasto. Então, a gente escolhe uma medicação de acordo com a queixa, de acordo com os efeitos colaterais que vai ter para a gente diminuir naquele paciente. A gente olha se o paciente é obeso, então eu prefiro não passar a medicação tal, porque vai abrir o apetite. Se o paciente está queixando do sono, talvez uma quetiapina melhore, porque também vai agir na questão do sono. E aí vai estar tudo bem. A gente faz isso em 15 minutos. É muito rápido, 10, 15 minutos. A grande questão é que, como eu estava falando aqui, não é somente prescrever, mas é até onde vai a medicação. E ela é muito bem-vinda, né? A gente não está aqui falando mal da medicação, né? Ela é muito bem-vinda. E até onde vai, mas até onde eu preciso mudar os meus hábitos de vida, e a começar dos meus pensamentos, sabe? Eu estou. Porque assim, você é um grande exemplo. Eu conheço pessoas, eu tenho pacientes muito mais jovens que não conseguem voltar ao trabalho porque não conseguem pensar diferente ao seu respeito, sobre um sentimento de incapacidade. E você tem Sim. transicionado dentro da medicina, tem atuado lindamente, ativo lá no grupo com as suas dúvidas. E olha, gente, só tem dúvida quem estuda, tá? Se ele não estudasse, ele não teria Isso é bem dúvida. verdade, né? Eu posso te garantir uma coisa, Paulo, eu perdi a vergonha de fazer perguntas. Às vezes perguntas básicas, mas de repente para uma especialidade aquilo pode ser básico, mas para mim é fundamental, entendeu? Daí Sim. assim, a gente nunca vai saber tudo, né? Não. Então, fazer pergunta, esclarecer dúvidas. Outro dia eu tô assim como o teu caso, eu tô sempre assistindo. Ontem eu assisti do André Vinícius lá com mais três médicos, tu deve ter visto também, né? Sim, E sim. aí o que que eu sempre estou aprendendo alguma coisa, ele é um detalhe que hoje, amanhã ou depois eu estou aplicando no meu dia a dia, né? A pessoa faz a mesma pergunta para mim, eu digo, mas a resposta eu já sei, é essa aqui que acontece, né? Sim, E nessa parte de reposição hormonal, eu trabalho com isso aí há 15 anos. Mas eu sou praticamente um autodidata, aprendia daqui, aprendia de lá. E aí comecei a ver, não, mas não, isso aqui não está dando certo, vamos para cá, vamos um pouquinho. Nunca exagerando em dose, entende? Sempre cuidando as bases para não passar dos limites, entendeu? Para ir colhendo os benefícios. Aí tu aprende uma coisa aqui, aprende, quando vê tem uma bagagem enorme, né? sim. Só que agora nós estamos, depois do curso que tu é minha colega sobre isso, né? A gente refinou muito, sabe? A gente botou muito mais técnicas e hoje assim eu consigo ver dentro do meu trabalho as coisas básicas que eu não pedia antes, sabe? Ah, isso aí é bobagem, não pede. E na hora que tu repõe isso aí, tu vai ver o resultado completamente diferente, né? Completamente É, diferente. Eu tô eu tive, eu gostaria de, assim como teve um caso, eu tive um caso assim, um paciente, era um cara que eu atendia há 10 anos, tinha tiroidite de Hashimoto e coisa, e um dia ele entrou em depressão, perdeu um trabalho, o cara já de 60 e poucos anos, e com a pandemia ele foi demitido do trabalho, o cara entrou em depressão e foi num psiquiatra, e o cara encheu ele de remédio. Cara, mas tu não é assim, cara. Daí eu peguei e mexi nele, vi a parte de nutrientes dele, tava faltando um monte ali, né? Aí repus os nutrientes, olha, em 3 dias, ele acordou, disse, olha, me acordei no domingo de manhã e comecei a dançar. E a minha mulher disse, o quê? Ficou louco? Disse, não, eu estou contente, eu estou feliz. E retirou todos os remédios, entende? Então não era questão de medicar o cara, porque é bem como eu disse, vai só pintar a flor, né? pintar a flor. Eu tô com uma paciente de transtorno bipolar e ela já veio para mim diagnosticada, né? A gente tá há 5 meses e assim, comecei a equilibrar, comecei a ver anemia, comecei a repor umas coisas.
Mês passado ela chegou na última consulta dela e ela disse o seguinte, eu ganhei o mês, tá? Porque foi justamente no último dia de atendimento do mês e foi um mês que foi muito cansativo para mim. Eu fiz viagens, curso, palestra, um monte de coisa e eu estava muito cansada. E ela olhou para mim e disse, doutora, esse foi o melhor mês da minha vida. Porque eu tinha esquecido, olha só, eu tinha esquecido o que era colocar um pé no chão e a senhora me relembrou isso. Porque eu pedi a ela, olha, disse, olha, toma sol de manhã, toma um pouquinho de sol, vai animar você. Coloca o pé no chão. E ela mora numa casa, ela não mora nem em apartamento, não precisa descer. Vai pro jardim, coloca Faz o o pé aterramento. e ela disse assim, olha, eu vi que vai sair concurso, super inteligente, eu vi que vai sair concurso de auditor e eu resolvi fazer. Eu ficava ouvindo a senhora me dizer que eu era capaz. E aí, eu tô pulando corda. Ela ainda assim, os barulhos de academia, ela ainda não suporta, até pela própria patologia e o tempo que passou. Aí ela disse assim, eu comprei umas aulas por um aplicativo de ginástica e eu tô fazendo em casa. Eu descobri que eu posso fazer exercício físico em casa. Eu descobri que eu posso respirar direito. A gente esqueceu de respirar, estou. Que A gente coisa, né? esqueceu É de básico. mostrar isso para o paciente. Quer dizer, é a base da base da base. Dizer para um paciente. Dormir bem, respirar, comer É devagar. o cachorro que está aqui embaixo. Que ele pode caminhar descalço, que vai fazer bem para ele, que ele vai Verdade. respirar, aprender a respirar direito, né? Como é que se respira, gente? Meu cachorro está aqui embaixo, bateu aqui agora. Como é que ele respira? O que é que pode comer? Tomar um sol, 15 minutos de sol no dia, né? E a paciente volta dizendo que foi o melhor mês da vida dela. E Olha que como que presente. como os animais ensinam a gente, né? Porque eu tenho 3 cachorros aqui na minha casa, né? Então, assim, eu acordo de manhã, eu abro a janela às 7 horas da manhã, eles estão ali pegando sol, deitado ali no sol, bota calor, eles estão pegando sol, sabe? Pegando sol, Eles fazem isso aí, né? isso mesmo. E as coisas básicas, né? Da onde vem a vitamina D? Uma A delas. regulação do nosso próprio cortisol vem da luz do sol. É, exatamente, né? E o cortisol é o maestro dos nossos hormônios, É verdade. né? Regula o sono e o sono vai regular tudo, né? Porque você não dorme. Você realmente é enlouquecedor não dormir. É horrível, né? É horrível. Polly, mas muito obrigado pela tua participação comigo aqui, me convidar, tá? Segue a tua live, eu não quero a tua live, eu não quero Não está atrapalhar, atrapalhando, foi porque uma honra. na verdade, assim, nós tínhamos até combinado de ter feito a live, mas eu gostaria de ter feito melhor, com o meu cabelo mais arrumadinho, assim, entendeu? Ai, Assim, tá, eu acabei de jantar, nem esperava que tu ia você é chamar. uma lindeza, sabe? Admiro muito você, né? E ensina demais, você ensina demais, sabe? A Tá sua bom, querida. motivação, a sua habilidade em aprender, em querer aprender, né? Isso Tá bom. é um exemplo. É um exemplo, viu? Mas eu te admiro muito também, tá, querida? Fique bem aí. Obrigada. Deus Grande abençoe. abraço. Grande abraço. Eu acho que você vai ter que sair, porque eu não consigo tirar você, senão Ah, eu que saio, tá? no xizinho. Eu, eu sou, eu sou analógico no mundo digital. Ai, mas eu também sou bem analógica. E, gente, ele é um fofo, é um prazer estar com ele, tá? Ele é maravilhoso, um médico maravilhoso e um ser humano incrível, sobretudo. Mas como eu estava falando aqui, a gente esqueceu, gente, de voltar às nossas essências. Como eu estava falando com o Astor, a gente esqueceu de voltar às nossas essências. A gente esqueceu de como é respirar. Quando você respira assim normalmente, você não está usando toda a sua capacidade pulmonar. Para usar a sua capacidade pulmonar, você pode insuflar muito mais. E olha como muda a sua postura, como muda a sua caixa torácica. E cada vez mais, quando o ar vai entrando nos seus pulmões, que você vai expandindo, você vai oxigenando todo o seu corpo de uma maneira regular e você vai acalmando, você vai
energizando todo o seu corpo e acalmando. Esse sentido de acalmar é porque você vai, nesse momento que você está respirando, colocar um outro tipo de sentimento, um outro tipo de energia e vai gerar um outro tipo de hormônio. Você não vai estar envolto na adrenalina, no cortisol, no medo, no sistema de alerta ali para que você fique ansioso. Não. Gente, nós precisamos voltar às nossas bases, às nossas essências, para que você possa se conectar com o seu espiritual e aí modificar todo o seu campo físico, mental. Porque nós somos espírito, corpo e alma. Então, você é espírito, corpo e alma. Mesmo que você não acredite, mas você é. E eu queria deixar aqui que está escrito em Jeremias, eu já falei, mas Isaías 40. Isaías, isso mesmo? 40, 31. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águia, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Por que não se cansa? Porque você vai estar sobre um alinhamento. Você vai alinhar. Você vai alinhar o seu espírito, o seu emocional, o seu corpo físico, para viver o seu propósito. Mas para isso, eu quero que você pense consigo mesmo e responda. Não para mim, mas para você. Quem realmente você é? Quem você é? Quando você conseguir responder essa pergunta, logo, logo, você vai aprender a viver sobre isso aqui. Sempre ter novas forças, andar nas alturas como águia, correr e não se cansar. Para quem está chegando agora, essa live vai ficar salva aqui no feed do Instagram. Tá certo? Um cheiro. Deus abençoe vocês.